Olá, boa noite. Estamos chegando para mais uma edição, edição número 31. Aí, o pessoal tá chegando, chegou já nosso convidado. Vou convidá-lo para dividir a live comigo. E aí, meu velho? Boa noite, Ivan, tudo bem? Boa noite, meu velho. Tudo bem, Ulisses? Tudo tranquilo. Tava Maravilha. comentando aqui que sabe que essa é a edição número 31. Edição número 31 desse projeto que eu tô fazendo de entrevistas, né? Aham, E que eu vou seguir ano que vem fazendo, né? sim. Aí no ano que vem, mas ano que vem já tem algumas novidades que vai rolar em termos de estrutura que eu vou fazer com outro canal aí. Nós vamos fazer uma transmissão acho, pelo YouTube, eu acho uma coisa assim diferente, tá? Vai ser um negócio que vai ser bem legal. Tá, Uh, que beleza. e vai ser bem bacana. E agora terminar essa semana com entrevistas muito legais, né? A tua, a do Spades, a do Leandro da Pietá e, por último, o Neiva Soria, segunda-feira que vem. Pô, Inicialmente, Ivan, boa noite. Como é que tu tá? Tudo bem? tudo bem, Ulisses? Boa noite, cara. Quero primeiramente agradecer o teu convite, né? Eu venho acompanhando esse teu projeto já há bastante tempo, tu sabes, e para mim, né, e também em nome da Gladiator, é uma honra estar participando, né? Do hall de entrevistados aí, tanta gente bacana, importante, né, nos mais diversos cenários, né? Então Uhum. eu em nome da Gladiator digo que estamos extremamente lisonjeados com o seu convite, senhor Ulisses. Pelo convite, legal. Primeiramente, Ivan, saber um pouco da história da Gladiator, como é que a banda começa, né? Como é que foi o começo, que eu sei que tu me comentou no contato inicial que tu não é da formação original, né? Tu entra depois, Pois então, né? a Gladiator, na realidade, cara, ela surge em meados de 86 e 87, né? Surge no quarto dos irmãos Rachinhas, né? O Robson e o Gilson, que vem a ser, além de fundadores da banda junto com o Antônio, eles são também irmãos e vocalista e baterista da banda, né? Fundadores. Bueno, e inicialmente começou com o nome de Asmodeus, né? Asmodeus. Mas aí, com o passar do tempo, ali a banda foi. O pessoal aí tava. A gurizada tava começando, então uns nem sabiam o que iam fazer na banda. Aí, com o tempo, a banda foi acontecendo e mudou o nome para Gladiator, né? Então, em 87, de fato, a banda, a Gladiator, começa as suas atividades, né? E eu fui convidado a entrar na banda em 89, né, no final de 1989, que foi quando a Gladiator gravou a sua primeira demotape, aí já em inglês, né, porque inicia a banda em português, né, cantando em português. A primeira demotape ela é lançada pela metade do ano de 1989. A demotape é intitulada Oppression Pain, né? E a banda tinha dois guitarristas, um que é o próprio fundador, né, que é o Antônio, que eu te falei, Uhum. e tinha um outro guitarrista. E na gravação da demo, a banda, né, os demais integrantes da banda acharam que era momento de sair esse guitarrista, de tirar esse guitarrista. Então, esse guitarrista então sai da banda, eles regravam a demo tape sem esse guitarrista, né? E Uhum. nós éramos amigos, né? Uma ocasião, eu e um grande amigo meu que tocava comigo, nós fazíamos aula de violão clássico, né? E a gente já tocava metal, isso a gente devia ter o quê? Uns 13 anos, 14 anos por aí. E aí, cara, eu e esse amigo, o Beto, resolvemos convidar os caras da Gladiator para tocar com a gente, né? Porque nós tínhamos visto um festival chamado Festival Zona Sul, que a Gladiator se apresentou e foi a grande vencedora do festival. E nós, esses caras são os caras que nós queremos para nossa banda. Né? Então nós combinamos de tirar o vocalista e o baterista da Gladiator para vir tocar com a gente. Né? E aí eles nos chamaram, nos convidaram para ir conversar na Megaforce. Né?
Uhum. E lá, em vez deles nos convidar, deles entrarem para a nossa banda, né, que se chamava na época Strife, a gente chega lá, nós marcamos na Megaforce, chegamos na Megaforce, qual não é a surpresa? Tava toda a banda lá. Aí nós dois piazinhos, né, dois gurizinhos, vamos tomar um pau desses caras agora, né? Então, queríamos tirar um dos principais integrantes da banda, né, cara? Bueno, aí, tia, quando nós nos encontramos com eles, né, eles, na realidade, nos indicaram um baterista, né, que era amigo deles, já tocava bateria, era um bom baterista também, estava começando e também vinha de uma linhagem metal mais pesado. E aí convidamos então esse amigo deles, começaram a tocar junto. Foi aí nessa banda que eles começaram a conhecer, no caso, o meu trabalho, né? E eles saíam da gravação, voltando a Gladiator, eles saíam da gravação da primeira demotape e passavam num estúdio que nós tocávamos na época para ver o nosso ensaio. E como na gravação da demotape saiu o guitarrista, eles perguntaram para esse amigo deles que estava tocando conosco, né, se o que achavam de convidar eu ou o outro guitarrista da banda, da Strife, para tocar com eles. Uhum. E aí, na época, esse cara, o baterista, falou, olha, cara, um é muito bom, tecnicamente e tal, mas o Ivan tem mais pegada metal, o outro tem mais uma linha metal mais melódico, o Ivan tem uma linha metal mais pesado, mais thrash e tal. E aí me convidaram, cara. Aí me convidaram. Então foi aí que eu entrei na Gladiator, né? Final de 1989, início dos anos 90. Foi aí que a gente começou. Quando nós começamos, a Gladiator já tinha uma história, já tinha demotape. A primeira demotape teve grande repercussão, teve excelentes críticas nas revistas da época, a Rock Brigade, a Metal, a Bis, né? A banda nos fanzines da época e tal, nos zines da época, e aí para mim foi um convite, que eu era um piá, eu tinha 15 anos, né, cara, 16 anos, e aí, então a banda já tinha uma agenda, já tinha uma história, já tinha uma caminhada, né, da minha entrada, por mais que a banda tivesse iniciado tão somente 2 anos antes disso, mas a banda teve em 2 anos um crescimento bem bacana. E foi quando, então, dentre shows, novas composições já sendo realizadas pela banda, né? Eu entrei trazendo algumas ideias também, logicamente. A gente acabou finalizando uma segunda demotape, né? Isso final de 1990. E em 91, então, a gente lança a demotape Hollywords, né? Que é a segunda demotape. Esse eu já gravo. É a mesma formação da primeira demotape, né? Que tinha Robson no vocal, Antônio, Bagdá no baixo, Gilson na bateria, né? E aí, no caso, a segunda demotape entrou eu. Aí a segunda guitarra com o Ivan. Foi basicamente esse contexto. A segunda demotape também trouxe uma visibilidade para a banda muito legal, cara, porque a banda vinha de uma linha bem thrash, quase indo pro death metal, né? Na primeira demotape, e a segunda ela ficou bem trash, com uns moshzão pesado. Então aí ali a banda criou mais essa identidade, né? E essa segunda demotape também teve uma boa repercussão, teve uma boa crítica também, que nos rendeu logo em seguida que lançamos a demotape, nos rendeu o contrato, né, para a gravação de um disco, né? O contrato ainda em 91 nós começamos as tratativas, que foi quando nós lançamos a segunda demotape. Acabamos assinando o contrato, gravando e lançando o disco em 92. O lançamento oficial foi no Porto de Elis, né? Cara, foi no início de dezembro de 92, se eu não me engano, 8 de dezembro, alguma coisa assim. E aí nós lançamos o segundo LP. Aí foi interessante que... Cara, não quer fazer alguma pergunta aqui que eu... Não, segue. E quando tu fizer uma pausa, eu te pergunto. Então deixa eu parar para tomar um golinho da minha cervejinha. Vai lá. Mas então, assim, as músicas, basicamente, tu comentou que começaram lá, bem no começo elas eram em português, logo depois a banda resolveu fazer músicas em inglês. Exatamente. Como é que foi essa mudança para o inglês? Como é que a banda viu a necessidade de fazer músicas em inglês? Ou o estilo, no caso, era mais por inglês, né? O thrash metal, no caso?
Pois é, cara, na verdade é exatamente isso. O metal, né, para ganhar alguma visibilidade, para ganhar alguma repercussão no caso, romper fronteiras, porque na época tudo era muito difícil, né, cara? Tu não tinha internet, né? Uhum. Basicamente, a banda se comunicava com os mais diversos contatos, né? Inclusive contatos do mundo inteiro, né, cara? De vários países do mundo, era sempre carta, né? Era por Claro. carta, né? Então foi uma coisa que era uma necessidade, né? Era uma tendência. Aliás, nem a tendência, era uma realidade, né? Sim, era quase uma imposição do estilo. Cara, podemos dizer que para a época era thrash metal, como tinha aquela música do S.O.D., né? O Speak English or Die, né? Então, Sim. nós vivíamos essa época, né? Então, foi a E, partir já em 87, a banda, quando eu entrei, já as músicas todas já eram em inglês, né? e me diz uma coisa, Ivan, qual é. Vamos fazendo um paralelo, na realidade, com hoje, né? Que tu tem muito a questão da internet, tudo. Como é que tu vê hoje, por exemplo, porque a gente, às vezes, a gente se ilude com o fato de que na internet todo mundo nos escuta, todo mundo nos vê, Sim. né? A gente tem essa ilusão aparente. Ao mesmo tempo, se a gente lembrar dos anos 80, anos 90, que quando o Gladiator surge, quando tem aquela onda, digamos assim, pós Rock in Rio, por exemplo, que tem as bandas de metal brasileira surgindo, de modo geral, rock nacional e o metal também surgindo, as rádios tiveram um papel muito importante na divulgação desse grupo de bandas, né? Sem dúvida, sem dúvida. E aí, tu acha que de repente isso aconteceria dessa maneira hoje com a internet, cara? Cara, na realidade, o que acontece? Tu tens mais acessos, tu tem mais pontos de contato, tu tem mais facilidade de comunicação, mas em compensação, isso tira muito o público do underground da presença física, por mais que hoje nós não possamos, né, pela questão dessa pandemia, Claro. mas muita informação, né, cara? Quer dizer, tua concorrência ficou hoje absurdamente maior. Por mais Uhum. que o metal e o thrash em específico seja extremamente nichado, né, cara? É um público extremamente fiel, é um estilo de vida, né, cara? É um comportamento, Claro. é uma coisa que quem gosta, possivelmente uma grande maioria, começou gurizinho, começou criança, né? E até hoje ainda ouve, curte, né? E coleciona e tal. Mas, cara, na realidade, isso não necessariamente aumentou a questão a possibilidade de visibilidade de pontos de contato, sim, aumentou imensamente, mas por incrível que pareça, cara, digamos que o engajamento, pelo menos no nosso estilo, ele não é assim tão grande quanto a gente esperava. Por mais que também é o seguinte, isso também é uma meia-culpa, nós não temos um trabalho profissional das nossas redes, entende? Uhum. Nosso trabalho nas nossas redes, ele se torna um pouco mais qualificado e profissional, digamos assim, quando parceiros se interessam em orientar de alguma maneira, porque nós, Claro. propriamente dito, nós não nos dedicamos a isso, digamos assim. Cara, e outra coisa importante, a Gladiator terminou em 1994, foi logo após o lançamento do disco, né? Já na assinatura do contrato do disco, o baixista, o Bagdá, que é o nosso baixista da época, ele disse que por motivos pessoais, trabalho, família, ele ia sair da banda. Quer dizer, bem quando nós assinamos o contrato. Aí entrou um outro baixista, que é um excelente, um baita músico, o Luciano. O Luciano que inclusive gravou o disco, é um baixista da mais alta qualidade. E ele entrou, deu conta do recado. Mas logo após isso, cara, eu estava envolvido com o movimento estudantil na época e tal, e eu acabei também deixando a banda de lado, né? E sair da banda. Então, quer dizer, aquele grupo, que a Gladiator tem muito esse conceito, né, cara? É um grupo de amigões, né, cara? Grupo nós somos Uhum. uma família, né? Nós somos amigos há mais de 30 anos, né? Crescemos juntos, vivemos juntos. Então, o Gladiator não é, digamos assim, uma banda profissional. Cara, é um bando de parceiro que gosta de tocar metal pesado, sabe, agressivo. A gente faz com empenho, com carinho, com dedicação, lógico.
mas é por essa brodagem, né? Então, como isso se desfez, né, cara, após a gravação da segunda demo e do disco, a banda foi chegando ao fim. Em 94 a banda termina, né? Em 94 a Gladiator termina. E aí tu falou comigo, a questão do livro tá no sangue, né? A história do Fernando Gaúcho, do Michael, do Luiz, do Douglas. Quando eles começaram a fazer esse livro, cara, nós começamos a nos ligar um pouco mais na cena novamente, sabe? A gente, na realidade, nós nunca deixamos de tocar junto, tá? Desde que a banda acabou em 94, a gente sempre tocou. Mas a gente tocava 2 vezes por ano, sabe? A gente fazia encontro para tomar uma cervejinha, aí fazia um som, mas a gente não havia... A gente não parou de tocar, mas também não tínhamos mais compromisso algum, né? Era se reunir de vez em quando. Aí, já com o lançamento do livro, a gente começou a ver que voltou uma certa efervescência, sabe? Pô, os caras, as bandas que fizeram história aqui, né, cara? Excelentes bandas tocando ainda, umas voltando com uma qualidade incrível, músicos explodindo de qualidade, de excelência técnica, gravações bacanas, as bandas, cara... Nós começamos a ver isso, cara, de bandas de amigos, né? Eu posso te citar aqui a Sacrário, a M19, o Leviatã, cara, que sempre continuou, One of Them. Cara, devo estar esquecendo uma outra banda aí de amigos parceiros, a Panic, enfim, cara, diversas bandas aí do meio, a Strout. Bom, certamente faltaram algumas, mas todas estão incluídas, né? Então nós começamos a ver que... Claro. Estava espetacular, sabe, o momento, nós já também mais maduros, mais nego velho, mais tranquilo, sem aquela necessidade de aparecer, de a banda ter sucesso, né? Nós resolvemos voltar, né? Definitivamente, Gladiator, e nós definimos por voltar com uma música nova, né? Com uma composição própria. E o grande X da questão, cara, que foi o que fez a gente voltar, que é o conceito da banda que eu já te falei, é que como nós nos mantivemos amigões a vida inteira, né? Nos encontramos direto, estamos sempre juntos, tal, família e tudo. A gente voltou a reunir os integrantes que fizeram a história da banda, vamos dizer assim, os 3 fundadores, né? Os da banda que estão desde o início, que é o Antônio, que é o outro guitarra, o Robson, que é o vocalista, e o Gilson, que é a bateria, eu, né? E aí o baixista, cara, que voltou conosco em 2015, foi isso? É o Beto, que é o cara que tocava guitarra comigo na primeira banda All Strife, né? Então, pô, grupo de amigos. E a gente voltou, lançamos uma música nova, né? Chamada Black Roof. E deu uma repercussão bacana, surgiram diversos contatos para show e tal. E aí nós começamos a levar um pouco mais a sério novamente, né? Por mais que nunca tenha sido assim, a banda não é uma coisa que a gente tem como primeira necessidade. É o nosso, acima de tudo, nossa reunião com os amigos, tentando fazer o melhor sempre, né? Mas é um grupo de brother, cara. Basicamente é isso. Foi assim que a gente voltou. E interessante que aquele livro eu recebi das mãos do Luiz. Eu conheço o Luiz há, sei lá, 30 anos, eu acho. Eu recebi das mãos dele, sabe? E aí eu comecei a ler como a gente se identifica, né? Até porque como a gente viveu aquele período, né? Como a gente se identifica. E eu me impressiono que como esse foi... E na realidade é só aquele livro, né? Não tem outro livro que conte a história do metal pesado no estado. Só aquele livro fez todo esse movimento retornar, né? Imagina que legal seria, e que deve ter sido na época, eu acabei acompanhando, mas imagina só uma reunião dessas bandas no festival, sabe? Para chamar o pessoal de novo, né? E isso faz com que as pessoas se deem conta da importância, né? Do metal pesado na história do estado, né? Sem dúvida, da música. Tu sabe que nessa onda aí que a gente estava comentando aí, na época de lançamento do livro, na época que os guris estavam realizando as entrevistas, fazendo as matérias, né? Que a gente notou que a cena tinha um certo burburinho, entrou em contato com a gente um cara, para te ver como a coisa da história é bacana, né? Entrou em contato com a gente um cara que é produtor, que queria começar a criar novamente uma cena rock em Porto Alegre, né? Legal. O cara não sei se tu conhece, é um nome forte, aí, um cara muito bacana, muito correto, extremamente batalhador, o cara é um guerreiro,
pro underground, que é o Adriano Mussi, da Som de Peso, né? E ele criou as terças rock, né? As terças rock era toda terça-feira no antigo Garagem Hermética, né? Uhum. Tocava uma banda. Ele trouxe banda de tudo que é lugar, e promoveu bandas daqui, relançou um monte de banda aqui, entre elas a Gladiator, né? A Gladiator, desde 1994, ela foi subir novamente aos palcos em 2015, né? Em abril de 2015. Quer dizer, a banda, de fato, não fazia um show, né? Desde 94. Então, nós fizemos a nossa reestreia, digamos assim, né? Saímos desse período aí que a banda estava hibernando, nós voltamos aos palcos, então, em abril de 2015. Foi muito bacana, teve uma baita de uma repercussão. Foi aí que teve a possibilidade do Adriano tentar reacender a cena do rock porto-alegrense, né? Quer dizer, gaúcho, mas principalmente rock underground, né? Aqui em Porto Alegre, né? Inclusive, ele fez 2 festivais que trouxe bandas de renome, como Cólera, Olho Seco, Gangrena Gasosa, sabe? Mais bandas daqui de peso também, várias bandas como Apocalipse, Leviatã, M19, a banda Gladiator, entre outras, né, cara? Então, só que a coisa não teve, acabou não tendo aquela continuidade que a gente esperava e aquele apelo popular o público voltar. Eram só eventos pontuais que o público realmente participava, né? E isso, por óbvio, fica ruim para a cena como um todo, né, cara? Claro. Mas foi assim, e até teve uma coisa interessante, que na repercussão da volta da Gladiator, né? Vou te contar uma história muito bacana, muito interessante, pitoresca, que aconteceu conosco, que nós nós voltamos com a banda e a gente tinha um Facebook que só tinha por ter, né? E aí um dia uma gurizada entrou em contato com a gente em inbox, né? No perfil da banda no Facebook, que é facebook.com/gladiator trash, né? THRASH, né? E eles entraram em contato filmando, né? Que eles estavam ouvindo o nosso disco e cantando as músicas juntos, né? Uau, que legal! E aí nós fizemos contato com eles, agradecendo e tal, e era uma rapaziada, uma gurizada de Ibirubá, né? No interior do Rio Grande do Sul. E tem uma história, eles contaram uma história muito louca, eles curtiram muito Gladiator. Sempre curtiram muito, né? E eles foram no nosso show esse de Soledade, que foi o último show da banda. E eles tinham, na ocasião, tipo 11, 12 anos, né? E aí eles foram, e aí eles tinham o disco, né? E lá no show esse de Birubá, eles pediram autógrafo. Bom, cara, o tempo passou, mas nós mantivemos contato com esses caras. E aí um dia um deles, que era dono de um bar em Birubá, nos convidou para tocar lá, né? Pô, que legal. E aí, foi um troço fantástico. Os caras mandaram micro-ônibus, coisa muito bacana, bom de um hotel, churrascada com comida, com carne que eles tinham descarneado lá na hora. Cara, foi muito bacana. Casa lotadaça, cara, casa super lotada. O dono lá do bar teve que entrar em contato com a prefeitura para conseguir liberação de mais entradas. Porque, casualmente, teve quase uma tragédia aí, né? Quando a gente confirmou o show, a gente foi negociando, foi conversando e tal, até chegar no ideal para os caras e para nós. E aí eles confirmamos o show para um dia lá, né? Aí, o que acontece, cara? O nosso baixista, o Beto, esse que era meu amigo, que voltou quando a banda retornou, ele voltou como baixista, né? Ele disse que não ia poder fazer o show com a gente, porque tinha um outro compromisso e tal. Cara, até aí eu disse, bom, vou falar com os guris do bar, né? Vou perguntar como é que tá vendo. A gente sabe que hoje em dia não tem mais muito público, né? Então eu vou falar com essa gurizada, vamos ver se de repente a gente muda o dia do show, né? Em função do problema, que o nosso baixista não vai poder.
E Sim. aí liguei para os caras e disse, e aí, tia, beleza? Como é que estão as coisas por aí? Como é que tá a venda de ingresso aí e tal? Eu disse, bombou, já não tem mais espaço, não tem lugar, tem gente, tá vindo excursão de Panambi, de Passo Fundo, que tinha também outras bandas que iam tocar junto, né? Sim. Isso bem claro. E tive que pedir liberação de mais lugar para a prefeitura, tem gente com nome e CPF na lista. Eu disse, bom, fudeu, né, cara? Não tem como desmarcar. Então o negócio é grande. Não tem como desmarcar. Aí conseguimos lá o Gabriel Siqueira aí, que é um baixista também do meio do metal aí, um cara também fantástico, baita profissional, entrou em 3 dias, o cara aprendeu a tocar todo o repertório e foi um baita show. E o mais bacana, cara, uma rapaziada no show, cara, que foi no show, foi com um vinil, né, de 92 autografado em Soledade pra gente autografar de novo, agora em 2015, 2016. Que massa. E me diz uma coisa, esse material de vocês, esse disco, ele tá disponível nas plataformas digitais? Pois então, cara, as 2 demotapes já estão. O disco tá a caminho, tá? O disco tá a Legal, caminho. hein? A gente tem uma dificuldade a gente tem uma dificuldade de ter tempo para se dedicar a isso. Claro. Então tem um parceiro nosso que está fazendo isso, tá? Tem um parceiro nosso que está fazendo isso e eu sei que ele já conseguiu realizar das 2 demotapes com alguma dificuldade, porque Gladiator é um nome muito comum, né? A gente achei, por exemplo, Spotify, né? Mas ele já, as 2 demotapes ele já baixou e ele está agora já a caminho com o Dreadful Dreams, né? Que é o disco. Sabe que esse negócio de interessante, essa coisa de nome, né? Porque eu entrevistei um rapaz numa banda de thrash de São Paulo, na verdade de black metal de São Paulo, a Gomorra. E o nome da banda é Gomorra, normal e tal, e no final tem um A maiúsculo. Eu perguntei pra ele por quê, né? Ele disse que era para diferenciar. Porque já tinha uma Gomorra com a grafia normal. O A é para diferenciar. Olha que louco, né, cara? E aí eu achava que Gladiator era um nome diferente, não? Tem outras bandas com o mesmo nome? Cara, na verdade tem até uma banda de reggae extremamente... que é uma referência no reggae Gladiators, né, cara? E tem outros. Se tu procurar, vai ter diversas Gladiators, porque é um nome comum, né, cara? Na verdade, né? Sim. E me diz uma coisa... fala. Não, mas assim, ó, nós estamos já com nossos materiais nessas plataformas. Nessas plataformas, né, digitais, e só falta o disco. Mas, de qualquer forma, cara, nós mesmo que em ano pandêmico, nós relançamos as 2 demotapes em CD, né? A gente só tinha elas, daí no caso, mais para colecionar mesmo, nós tínhamos só em fita cassete. E agora, há uns meses atrás, pela ação de peso, né, nós lançamos as 2 demotapes em CD. O Dreadful Dreams, ele foi relançado em CD também há pouco tempo atrás, né? Então o disco, então, nós temos ele nas mídias vinil ainda, né? Alguma coisa. Nós temos em CD. E agora chegou há pouco tempo, aí, coisa de 1 mês atrás, 2 meses atrás, chegou também em fita cassete, né? Que foi um produtor chinês lá entrou em contato conosco e lançou o nosso disco em cassete. Para artigo para quem coleciona, isso é fantástico, né? Maravilhoso, né? Então, bacana que... Lançaram... Oi? Não, lançaram na China o disco de vocês em cassete. Em cassete, exatamente. Sabe que o Flávio me comentou a mesma coisa, né? Que lá parece que é meio comum, né? Esse mercado do cassete na China, né? Pois é, cara, casualmente é o mesmo produtor, né? Ele relançou diversos títulos daqui do Brasil, não só nosso, aqui como Leviathan, né? A Gladiator, Antares, Corsos, Vulcano, enfim, diversas bandas da cena daí da década de 80, 90, né? Os discos estão sendo relançados por esse produtor aí da China aí em cassete. Interessante isso, né? No mundo que nós temos tão digital, tão sem parte física, o cara lançar em cassete, né? Eu queria saber assim, eu tenho curiosidade para saber assim como é que ele trabalha esse mercado, como é que é o mercado
lá na China do cassete chinês, do cassete deve ser interessante, né? Deve ser uma pesquisa interessante. Me diz Pois uma é. coisa, Ivan. Oi. Fala. Não, 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 eu, me diz eu, uma eu coisa. também acho interessante, mas eu não sei se o cara achou um nicho de mercado de colecionador, né? É, E pela facilidade que tem lá de conseguir matéria-prima, né? Para sim, produzir esse tipo de material, de repente o cara vê um nicho de mercado aí, pode ser, né? claro, né? Pode ser. Me diz uma coisa, Ivan. Quais eram as influências da Gladiator? E as tuas como guitarrista? Cara, Gladiator, cara, tem como as bandas tradicionais de thrash metal, né? Mas bem no início, assim, era coisa de Venom, Slayer, Destruction, né? E com o tempo a coisa, com a evolução, a gente foi vendo mais algumas coisas de Exodus, Testament, né? Mas os pais de todos sempre. O pai de todos está sempre presente, né? O Black Sabbath está sempre presente. Claro. O pai de todos está sempre presente. E as tuas influências quais eram como guitarrista? Ou quais Cara, são? eu sempre tive grande admiração e na época que eu estudava, né? Que eu tocava e estudava, eu gostava muito, cara, do estilo do Randy Rhoads, do Rich Blackmore, sabe? Era essa linha que eu tinha que eu gostava mais, né, cara? Na época também começou a surgir caras tipo Joe Satriani, né? Steve Vai. O Steve Vai, o Ing Malmsteen. Gostei desse estilo, nunca, o estilo de música também nunca gostei. Então eu ia numa linha mais ali, como influência era o Red Rhodes, Rich Blackmore, Angus Young, era coisa por aí. Uma levada mais hard, mais heavy, né? Porque apesar de serem pesados, são muito técnicos, né? Esses três que tu citou, né? O Com Satriani, o certeza, Malmsteen e o Vai, né? com certeza, mas claro, né, cara, por exemplo, Jeff Hanneman, do Slayer, né, o Kirk Hammett também, né, isso aí sim, o cara, os guitarristas do Testament também são dois alienígenas, né, cara, então tem, mas na realidade a coisa era muito em cima da minha influência, né, quando eu comecei a ser guitarrista, né, cara, eram esses aí, sem dúvida. Uma pergunta porque assim, ó, a gente nota que assim, teve uma geração, né, aqui no estado e no Brasil do metal, do thrash metal, né, e dá a impressão, Ivan, não sei eu queria ter opinião sobre isso, dá a impressão que essa geração ela não parece ter deixado o sucessor. E aí eu me refiro àquela geração dos anos 90, né, que, que atingiu um patamar muito elevado. O que tu acha disso? Pois é, cara, isso é uma coisa que a gente vive se questionando, porque a gente vive dizendo, né, o rock envelheceu, né? Pô, há 30 anos atrás, talvez um pouquinho mais, sertanejo era underground, né? Hoje é o que tem de mais popular. E eu acho também, cara, que realmente não houve essa transição, digamos assim, porque os grandes gênios, né, cara, são as exceções, né? E como tudo era muito novo, né, cara, os estilos foram sendo criados e a partir dali vinha, claro, podia vir algo mais polido, algo mais trabalhado e tal, mas inevitavelmente era sempre algo que já existiu, né? Então, eu acho que eles que passaram o bastão e nós realmente não passamos adiante. Porém, cara, tem uma geração aí que tá surgindo aí, porque o rock como um todo, ele passou por uma crise de identidade muito grande, né, cara? Passou por uma crise de identidade muito grande. E eu acho que com isso, muita coisa daquele ímpeto que a gurizada tinha na época de buscar técnica, de estudar, de ir atrás. Pô, a gente queria tirar uma música, tinha que botar uma pedrinha em cima do disco para girar devagarinho, a gente pegar as notas, sabe? Hoje em dia a coisa acaba ficando tão simples que eu acho que muito mais essa facilidade faz com que não se crie, né, cara? Nada assim de diferente. Então, sim, eu não vejo assim uma resposta específica,
né, para definir por que não foi dada continuidade. Eu acho que poderia ser dado, sim, com muita gente, mas daqui a pouco não tinha mais aquela vontade de consumir aquilo, entendeu? Então eu acho que as opções mudaram, aumentaram, se popularizaram, perderam muito de qualificação para uma coisa mais popularzona mesmo e tal. Eu acho que a coisa é mais ou menos por aí, cara. A própria questão do consumo da música mesmo, como tu está dizendo, né? Por exemplo, uma época tu tinha um canal, vamos dizer assim, que eram as rádios, como a gente tocou no começo da nossa conversa, que propiciavam a nós, da nossa geração, a ouvirem bandas, ou mesmo a terem bandas e fazer essas bandas serem divulgadas. Hoje tu não tem mais isso, né? Hoje tu não tem mais isso. Mas, cara, é que assim, puxa vida, a gente vai pensar ali final da década de 80, início da década de 90, cara, a gente queria saber o que tinha de efervescência, a gente tinha que ir atrás, a gente ia na Megaforce, né? Na Megaforce, com certeza. Na Madhouse. A gente deu um pouco mais, alguns anos depois, a Madhouse também, grande referência, né? A gente ia na Oswaldo Aranha, né, cara? Então, ali existia essa comunicação, e por mais que sempre tenha tido a concorrência entre as bandas, né, sempre tinha aquela competitividade, era algo que eu queria fazer melhor, sabe? Queria aparecer mais, eu queria que seu trabalho tivesse maior projeção, e era nesses círculos que a gente passeava, né, e ficava sabendo o que estava acontecendo. Hoje não tem mais isso, né, cara? Não tem. Então, hoje, as redes sociais, elas aproximam muito, sim, quem está longe da gente, mas distancia muito também quem está próximo, né? O que me parece é que as redes sociais, de modo geral, elas dificultam o consumo. Porque, por exemplo, vamos imaginar, eu ouço um CD ou uma demo tape de vocês, da Gladiator, mas eu não adquiro. Eu só ouço. Sim, exato. Eu baixo para escutar em casa e, por exemplo, assim, tu não ganha com o meu download, por exemplo. Essa é a grande questão. Ao mesmo tempo, tu tem outros estilos musicais pelo Brasil afora que, sim, conseguem fazer com que isso se multiplique e isso gere renda. Por exemplo, né? Pode continuar, eu estou concordando, é isso aí. Não. Uma outra coisa que eu ia te comentar também era a questão das lives, né? Por exemplo, com a pandemia, se criou uma questão a respeito das lives, de que, primeiro, no começo da pandemia, foi uma profusão de live, de todo mundo fazer live de qualquer maneira. Agora deu uma parada, deu uma diminuída bastante intensa, inclusive. A pergunta que eu te faço é a seguinte: quando a gente tiver já uma situação de convívio social, vamos colocar assim, tu acha que é possível um show ser transmitido ao mesmo tempo, ou ter as duas opções de assisti-lo ao vivo assisti-lo presencialmente e por streaming? Por exemplo, no ao vivo, por exemplo, uma transmissão, eu comprar o sinal, entendeu? Tu diz a coisa ser concomitante, imediato, perfeito? Isso. A banda tá tocando lá num bar qualquer, num lugar qualquer, e ter o público presente e o público numa sala do Facebook, por exemplo. Tu acha que isso é possível? Cara, eu acho plenamente viável. Agora, em questão de fazer isso em tempo real, ambos, eu acho que no caso aqui pra gente, cara, te falando de Brasil, isso tá muito longe, cara, porque esses caras falam em 4, 5G, mas eu acho que a gente não chega a 0,3G, né? Pois é. Então, eu acho que de tu teres essa possibilidade de fazer a coisa em tempo real, sem aquele chamado delay, né? Sem delay, aquela coisa. Uhum. Eu acho isso aí bem pelo menos para nós aqui, eu acho que tá longe isso aí, cara. Eu acho que dá para fazer, mas só que tu vai ter a diferença de tempo, né? Eu acho que por um bom tempo ainda nós vamos sofrer com isso. É porque eu olho, por exemplo, as transmissões de jogos, né? Por canais no Facebook. O público que assiste é absurdo, né, cara? São 3 Maracanãs. Pois é, claro, tu não tem limite, né? Tu imagina esse público consumindo a tua música
de repente comprando produtos, por exemplo, entendeu? Seria outra questão financeira interessante, né? Não, sem dúvida nenhuma, cara. Tu conseguir unir, tu apresentar o teu trabalho, a tua arte, né? E tu aliar isso ao teu merchandising, isso é o sonho, né? E na realidade, se tu fores pensar, qualquer espaço físico tem algum, por maior que seja, tem limitação, né? Claro. No caso de fazer ao vivo pela internet, tu não tem, teu limite não existe, né? Não tem fronteira, não tem número de pessoas, não tem número de lugar, não tem nada, né, cara? Então, cara, se tu consegue... E esses artistas mais populares, eles estão se aproveitando justamente disso, né? Inclusive, estão, nesse sentido, trazendo audiência para veículos de massa com isso também, né? Na realidade, esse apelo popular, cara, eu acho que para o rock, para o metal extremo, né, para o underground, eu acho que isso aí hoje tá longe, cara, a não ser que se for grandes nomes mundiais, né, que possa ter alguma repercussão maior, né. A gente sabe, Ivan, que o rock, de um modo geral, ele começa lá naqueles campos de algodão dos Estados Unidos, né? Aquelas cantorias e tudo mais. E a gente sabe também que, por exemplo, em grande parte da década de 60, no final dos anos 60, tu tem uma contracultura que o rock ele se insere de forma muito forte. Vou dar um exemplo aqui, Festival de Monterrey de Woodstock, só para citar dois. Como é que tu vê, por exemplo, um músico, um cara que vive da música, um roqueiro, ser conservador? É uma total contradição, né, cara? É uma total contradição, né? Inclusive, cara, no meio underground, né? Esse debate ele está bastante acirrado, né? Hoje, né? Inclusive até pelo próprio acirramento de ânimos, né, cara? Em função do momento que nós estamos vivendo no país, né, cara? Os rumos que nós estamos tomando. Então, esse assunto se torna extremamente bélico, né? Então, existe hoje no meio a questão de tu criticar o conservadorismo, né? Até muito na questão dessa linha mais fascista, a linha mais nazista, né? Do racismo. Isso aí além de estar todo mundo com nervos à flor da pele, o momento que a gente está vivendo, isso hoje faz com que esse debate seja inevitável, né, cara? Esse debate inevitável. Então, eu acho, cara, que por toda a história do rock, da música negra, né, o blues, o rock and roll, enfim, até chegar agora, se tu tens uma personalidade mais conservadora, eu acho que tem uma contradição. Apesar, cara, que sinceramente que a gente o que nós queremos é passar uma mensagem, né, todos, né, pode até pegar, pô, a segunda demotape da Gladiator é uma crítica total a essas igrejas caça-níquel, né, cara? Hollywood é basicamente isso. Então, existe uma contradição, mas a gente quer vender nossa arte, a gente quer apresentar nosso trabalho, né? E por mais que a gente pense que esses caras eles têm que ser barrados, eu acho que para tudo existe um diálogo, uma conversa, né? Se com o teu trabalho, com a tua arte, com a tua mensagem, tu começar a fazer um trabalho de conscientização, né, cara? Eu acho que até o roqueiro, que no meu ponto de vista é uma coisa complexa, ser roqueiro e conservador, quem sabe não começa, né, a ter uma nova visão, né, uma análise por um contexto de uma maioria pensar de um jeito, né, e ter toda uma história para isso, né, de repente pode sensibilizar nesse sentido. Eu sei que não é fácil, né, cara, mas quem sabe? De repente ele repense. Eu estou aqui na edição número 31 do Bate-Papo Cultural, conversando com Ivan Santos, guitarrista da Gladiator. Né? Eu vou dizer guitarrista porque, para mim, sempre foi guitarrista da Gladiator e sempre vai ser. Né? Apesar da banda estar naquela coisa de se reunir só para tocar, para se divertir, mas para mim é sempre guitarrista da Gladiator e ponto final. Né? Vamos tratar nesses termos agora, certo? Até inclusive aqui, ó, já vi aí a minha filha, minha mãe entraram, amigos, colegas de colégio. A galera que entrou.
Aham. O Gilberto também, guitarrista da M19, tá aí, falou do meu copo ser redondo e tal. Ele não viu bem, mas ele gosta de pegar no meu pé. O Gilson, nosso baterista, tá aí também. Amigo Legal, o pessoal tá participando, tá curtindo aí. Ivan, me amigo, diz uma coisa. colegas. Ah, Se tu encontrasse hoje aquele menino de 12 anos que começou a se enveredar para o lado do metal, o que tu diria para ele? faz isso. É esse o caminho. É esse. Faz exatamente isso. É esse o caminho. Tá? Esse é o caminho mesmo. Analisa, estuda, mas eu acho que está no caminho certo. Vai por aí. Vai Vai por aí por que tá aí. certo. Vai por aí. Uma outra pergunta. Quem é Ivan Santos? Ivan Santos, cara. Ivan Santos é publicitário, administrador de empresas, né? É guitarrista da Gladiator. Sou pai da Luísa da Vitória, né? Minhas duas amadas filhas de 18 e de 16 anos. Cara, tento ser o máximo correto possível, um cara ordeiro, um cara agregador. Segundo o Ivanzinho aqui da One of Them, que ele também é Ivan Santos, né? Inclusive nas redes sociais ele também é Ivan Santos. Então ele está dizendo, esse sou eu, né? Quer dizer, então, Sim, eu abraço pra vi. ele. Mas é isso, cara. O cara que tenta ser simples, amável, querido, parceiro, correto, trabalhador, batalhador. Tem algum tipo de ideia de reunião da Gladiator em 2021? Como é que é? Assim que tudo Desculpa. isso passar. Tem alguma proposta, alguma ideia de vocês se reunirem para algum show em 2021? A Gladiator se reunir? Cara, o que eu vou te dizer? Ah, faltou uma coisa importante também dizer. Diga. Por mais que o momento não seja propício, sou colorado de coração, né? Somos. Hoje é dia do gol iluminado do Figueiró, primeiro título Sim. nacional, né, de um clube gaúcho. Cara, assim, ó, nós tínhamos programado para esse ano alguns shows, né? Mas na realidade, em função da pandemia, tudo foi cancelado, né? Então tinha um trabalho de alguns amigos também no meio, na Casa Obscura, de retomar a cena underground como um todo, e essa pandemia, né, estragou com tudo. E também tínhamos agenda já marcada para tocar em Parobé, né? Inclusive, esse é um show muito bacana, com a M19, inclusive, One of Them também. E parece que esse já está reagendado, né, para dia 12 de junho do ano que vem. Né? Legal. Então, assim, não, em princípio, para o ano que vem a gente tem isso. Né? E também é o seguinte, cara, depois que começou a pandemia, nós não tocamos mais, né? Nós não tocamos mais, né? Porque não dava, né, cara? Não dá, ainda não dá, diga-se de passagem. Então, volta e meia a gente se encontra para bater papo, fazemos várias happy hour, boteco virtual, que a gente chama, né? Que a gente fica pelo vídeo tomando uma cervejinha, batendo um papo. Mas tocar mesmo a gente nunca mais tocou, né, cara? Desde março. E a gente já ensaiava pouco, né? Mas agora estamos totalmente parados. E eu acho que a tendência é essa, cara. Se a coisa der uma flexibilizada, a gente voltar, até porque, como eu te disse, nós já temos essa agenda para 12 de junho do ano que vem, né? Legal, legal. Ivan, eu só tenho a te agradecer pela tua disposição, por ter batido esse papo comigo. Foi uma satisfação conversar comigo. Pô, cara, eu que te agradeço. Para mim foi uma honra, né? Tá fazendo parte desse teu hall de entrevistados, né? Que são entrevistados de nome aí, inclusive muitos ídolos meus, e eu estou fazendo parte dele agora. Eu te agradeço. Agradeço todo o pessoal aí que entrou aí na live, né? Queridos amigos de colégio, de faculdade, pessoal das bandas, né? Família, enfim, quero agradecer também a presença de todos aí. Tá? E um beijo e abraço para todo mundo e se cuidem, meninos, se cuidem, meninas. Lembrando a galera, então, que esse vídeo está disponível, vai ficar disponível no meu perfil no Instagram, que no site pautarevista.com, na minha coluna Ponto Fora da Curva, tem
textos com coletâneas de todas as entrevistas, da primeira até a mais recente, e que na quinta-feira, às 8 horas, eu vou entrevistar o Spades, que é da banda Savana, às 8 horas da noite. Legal. Então, quarta-feira, eu vou entrevistar o Spades. Como é que é Spades? Savala? Acho que é isso. Devo ter errado. Mas é o Spades da banda Savana. Quarta-feira, às 8 horas da noite. Então, Ivan, mais uma vez, muito obrigado e valeu por ter vindo, por ter participado do Bate-Papo Cultural. Um abraço. Só eu que agradeço a ti e a todos. Até mais. Até mais.